A humanidade corre perigo. Um dos maiores desafios para qualquer espécie é ficar vivo. Todos os seres vivos na Terra passam por um árduo processo de testes, a seleção natural. A natureza é cruel. Os seres que não passam por esse teste morrem e são apagados da história. Os seres que conseguem passar são testados novamente, e novamente, e novamente. Ninguém nunca está livre desses testes, e sobreviver é difícil. Existem várias coisas que podem dar errado para os humanos na Terra. Existem diversas maneiras de acabar com a civilização. Nós podemos continuar o processo desenfreado de aquecimento global até o planeta se tornar inabitável para humanos. Ou 2 ou mais países podem iniciar uma guerra nuclear que faria o planeta passar por um inverno, acabando com nossas fontes de comida, levando a humanidade junto. Só que essas formas de extinção estão, de certa forma, sob nosso controle. O nosso maior inimigo aqui é a própria natureza humana. Mas também existem coisas que estão fora do nosso controle. Por exemplo, colisões com meteoros, como o que extinguiu os dinossauros, podem acontecer de novo e nada garante que nós saberíamos com antecedência. Mas a ideia desse vídeo não é ser alarmista. A ideia não é fazer ninguém ter medo da própria existência. A ideia é pensar alto e longe, tipo 4,2 anos-luz de distância. Para aumentar as nossas chances de sobreviver, nós precisamos sair da Terra. Se nós ficarmos aqui para sempre, por mais agradável que seja o nosso planeta, as chances de algo dar errado aumentam muito. Se tudo que existe da humanidade e da civilização estiver no mesmo planeta e algo der errado, adeus, não tem mais volta. Se a humanidade estiver espalhada pelo cosmos, colonizando diversos planetas e marcando presença em diversos sistemas solares, as nossas chances de continuar existindo aumentam exponencialmente. Quando eu falei em 4,2 anos-luz de distância, eu estava me referindo ao planeta Próxima Centauri b, que é o exoplaneta mais próximo da Terra fora do sistema solar. Ele tem mais ou menos o tamanho da Terra, ele está na zona habitável da estrela, ele é rochoso como a Terra e, quem sabe, ele até tem água líquida. Em termos astronômicos, esse ser o planeta mais próximo de nós e ainda ser potencialmente habitável significa que nós temos muita sorte, mas ao mesmo tempo, muito azar. Porque 4,2 anos-luz de distância é muita coisa. Isso são 40 trilhões de quilômetros. Se nós fôssemos para lá de carro, o que obviamente não aconteceria a não ser que nós tivéssemos uma rodovia interestelar, nós demoraríamos 45 milhões de anos. E eu não sei nem por que eu fiz essa comparação usando carros, porque isso não faz nenhum sentido. Mas é só para dar uma noção do quão longe isso é, embora pareça perto. Mesmo que você utilizasse os nossos foguetes mais poderosos que existem hoje, a viagem ainda duraria milhares de anos. Para chegar lá, nós precisamos mudar a nossa ideia de viagens espaciais. Porque viagens espaciais não são corridas, elas são maratonas. Não é sempre a forma mais potente de propulsão que te faz chegar primeiro no seu destino. Porque geralmente uma forma potente de propulsão requer muito combustível, e ele acaba rápido. E se nós criássemos um dispositivo que não depende de combustível, pelo menos não de combustível que nós produzimos e colocamos na nave? E se nós criássemos um dispositivo que usa algo que o Sol nos dá de graça? A luz. Felizmente, um dispositivo assim já foi pensado, e nós estamos falando da vela solar. Assim como na Terra, barcos podem usar velas para se mover com a força do vento, no espaço nós podemos fazer algo parecido utilizando a força da luz. Mas não se confunda aqui, porque velas solares não utilizam ventos solares para se mover. Elas usam a própria luz. Sim, a luz exerce força sobre qualquer superfície. O conceito por trás disso é a pressão de radiação. A luz é uma onda eletromagnética, formada por pequenos pacotes de energia chamados fótons. Quando algum desses pacotes de energia colide com algum outro corpo, eles trocam uma quantidade física chamada momento. Se você já jogou sinuca na sua vida, você provavelmente sabe o que é momento e sabe o que acontece quando existe troca de momento, mesmo que você não saiba calcular isso diretamente. De certa forma, o momento é a grandeza que mede a quantidade de movimento de um corpo. Pensem no seguinte caso, é muito mais difícil parar um carro extremamente massivo em movimento do que parar uma pessoa em movimento. Justamente porque o carro tem mais dessa grandeza física chamada momento do que uma pessoa. A própria luz carrega energia na forma de momento. Sempre que a luz colide com alguma superfície, ela pode ser refletida ou absorvida. Só que essa energia que a luz carregava precisa ir para algum lugar. No caso da vela solar, ela vira movimento, ou energia cinética.
O conceito de pressão de radiação talvez seja estranho para algumas pessoas, porque aqui na Terra nós não sentimos a pressão de radiação diretamente porque ela é muito fraca. Ela é muito mais fraca do que todas as outras pressões que nós estamos lidando no nosso dia a dia, por exemplo, a pressão atmosférica. Por exemplo, em um dia ensolarado, a cidade de Florianópolis pode ficar o equivalente a cerca de 300 kg mais pesada só por causa da pressão de radiação. Só que mesmo tendo um valor pequeno, em alguns casos não levar em conta a pressão de radiação pode ter resultados desastrosos. Se as missões Viking da NASA não tivessem levado em conta a pressão de radiação por causa do Sol, as sondas teriam errado seu objetivo, que era a órbita de Marte, por cerca de 15 mil quilômetros. O melhor caso possível para troca de momento é quando temos uma superfície tipo um espelho, que idealmente reflete toda a luz que incide sobre ele. Nesse caso, toda a energia da luz é convertida em momento. Se nós conseguíssemos criar uma superfície que reflete a luz com a maior eficiência possível, nós teríamos feito uma excelente vela solar. Mas aqui tem um problema. Para a ideia dar certo e ser útil à viagem espacial, nós precisamos de uma vela solar muito grande. Lembrem-se, a pressão de radiação por causa do Sol aqui na Terra não é muito grande. Mesmo para Florianópolis, com 675 km² de área, essa pressão de radiação só seria o equivalente a mais ou menos 300 kg. Isso é o peso de 4 pessoas, para 675 km² de área. E esse é o problema das velas solares. Para funcionarem, elas precisam ser extremamente grandes. Por exemplo, uma vela solar com 1 km². Teoricamente, dependendo da massa da carga, ela poderia atingir 0,05% da velocidade da luz. Nessa velocidade, nós chegaríamos em Próxima Centauri B em aproximadamente 8.400 anos. Sim, isso ainda é muito tempo. Mas percebam que com uma vela solar de 1 km², nós já diminuímos o tempo para chegar até lá de milhares de anos para 8.400 anos, então é um avanço. A aceleração de uma vela solar não é muito grande, é da ordem de alguns milímetros por segundo ao quadrado. Só que essa aceleração nunca para, porque o Sol nunca para de fornecer energia e luz. Ao longo de muito tempo, nós podemos atingir velocidades muito grandes. Por exemplo, uma boa parcela da velocidade da luz. Ainda assim, 8.400 anos é muito tempo de viagem. E isso ainda levando em conta que nós só podemos levar cerca de 10 kg de carga, o que para uma viagem desse porte é praticamente nada. Mas felizmente existe um jeito de diminuir ainda mais esse tempo utilizando uma coisa que vocês têm acesso em casa: lasers. Uma das consequências legais da conservação de momento é que se você acende uma lanterna no espaço, ela se move, ainda que bem devagar, no sentido oposto ao da luz. Mas o problema de lanternas é que elas não são tão potentes. Já os lasers são extremamente potentes. Utilizando um laser com a potência correta, nós podemos aumentar a velocidade da nossa vela solar de 0,05% da velocidade da luz para até cerca de 20% da velocidade da luz. Só que essa ideia também tem alguns problemas. Aparentemente todas as ideias nesse vídeo têm alguns problemas. A humanidade não possui tecnologia e recursos necessários para construir um laser desses e deixar ele ligado por tanto tempo. Para dar uma noção, alguns modelos de velas solares utilizariam lasers de 100 gigawatts instalados na Terra para impulsionar ainda mais a vela solar. 100 gigawatts de energia é 13% da produção de todas as usinas nucleares do mundo combinadas. É muita energia para manter um único laser aceso. Isso é cerca de 1,4% de toda a energia elétrica produzida no mundo. Só isso já deixa a ideia um tanto quanto impraticável nesse momento. E depois temos outro problema. Onde deixaríamos esses lasers? Provavelmente não deixaríamos na Terra, porque aqui nós correríamos risco de derreter aviões, satélites, a própria estação espacial e os astronautas dentro dela. Então talvez a melhor opção fosse instalar painéis solares na superfície de Mercúrio, que por causa da proximidade de Mercúrio com o Sol, a geração de energia seria o suficiente. Mas tem mais um problema. Sabem aqueles painéis solares que várias casas por aí têm? Então, você precisaria de 312,5 milhões desses painéis solares para fazer um laser de 100 gigawatts funcionar. E eu cheguei a falar que nós precisaríamos levar esses 312,5 milhões de painéis solares para Mercúrio. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis.
A ideia da vela solar é extremamente simples. É uma superfície que reflete a luz solar com a maior área possível para aproveitar ao máximo a pressão de radiação. Só que os desafios de ciência dos materiais, logística e até mesmo produção de energia parecem ser insuperáveis atualmente. Ainda assim, a ideia de velas solares levando seres humanos para outros planetas e outros sistemas estelares não é ficção científica. Isso é verdade, essa ideia funcionaria. O problema é que existem diversos desafios tecnológicos ou problemas de engenharia que nós vamos ter que superar para conseguir construir uma. Mas ainda assim, a ideia é promissora. Quem sabe a primeira leva de colonizadores humanos que conquistarão outros planetas será movida por uma grande vela solar. Seria uma verdadeira versão espacial dos exploradores que navegaram as águas desconhecidas do planeta Terra durante o período das grandes navegações. Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo só foi possível graças aos nossos assinantes do Catarse. Se você quiser nos ajudar a fazer mais vídeos semanais como esse, começar o nosso podcast e ganhar acesso ao nosso Discord exclusivo do canal, entre no link que está na descrição e vire um assinante.